Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e com o final de ano chegando, é impossível não fazer uma listinha dos melhores filmes assistidos. E hoje eu vou compartilhar ela com vocês. Os melhores filmes de 2024, é claro, segundo a minha opinião. Eu consegui assistir bastante coisa interessante, mais especificamente 99 filmes. E antes que me perguntem, o critério que eu utilizo para definir se um filme é ou não de 2024 é a data que ele está registrado no Letterboxd. Afinal, é a plataforma de registro, de logagem de filme que eu mais utilizo. Inclusive, se você ainda não me segue, vai lá, Luca Leal, tudo junto. Eu tô postando tudo que eu assisto no Letterboxd, sempre com um comentáriozinho pontual a respeito. Mas chega de enrolação, vamos lá pro meu top 10 filmes de 2024. As menções honrosas vão ficar pro final. E eu abro a lista com Motel Destino, de Kairin Ainuz. Eu nasci. O Kairin, diretor desse projeto, é um nome que eu adoro. Ele tem filmaços na bagagem como Madame Satã, O Céu de Sueli e mais recentemente A Vida Invisível. E o que eu mais gosto dele é a sua versatilidade. Aqui ele investe em uma espécie de thriller erótico, um neo-noir, cheio de personalidade, cheio de ousadia. É um filme um tanto picante, um tanto violento e um tanto transgressor, que exala uma brasilidade que eu adoro. Seja na trilha musical, seja em todo o design de produção e na fotografia. Eu me sinto pertencente àquele mundo, mesmo sendo uma realidade um tanto distante de mim, que estou aqui no Rio de Janeiro. Foi um filme que me impactou profundamente, me divertiu e me deixou bem tenso. Motel Destino merece com certeza esse lugarzinho aqui na lista. E de um filme nacional nós vamos para um grande blockbuster americano. Furiosa, uma saga Mad Max dirigido por George Miller. Sim, em nono lugar da lista a gente tem um dos grandes fracassos da indústria americana nesse ano. Furiosa foi um grande flop. A Warner apostava muito nele, principalmente depois do sucesso de Mad Max Estrada da Fúria, lançado em 2015, que recebeu muita aclamação, inclusive indicações no Oscar. Mas Furiosa foi muito atacado, foi muito criticado, em especial por uma suposta artificialidade. E George Miller é um cineasta que trabalha isso muito bem. Então, o ponto que fez muitas das pessoas desgostarem do filme me fizeram gostar dele. Furiosa é uma experiência eletrizante do começo ao fim. É muito empolgante. E Anya Taylor-Joy carrega esse papel muito bem. Eu achei que ela não conseguiria chegar nem perto de Charlize Theron, mas ela conseguiu fazer jus à personagem. E sem dúvida nenhuma esse filme detém as melhores cenas de ação desse ano, indiscutivelmente pra mim. Eu adoro essa ousadia do George Miller e essa mescla dos efeitos práticos e dos efeitos computadorizados. Furiosa é um grande acerto. E na oitava posição da minha lista a gente se mantém no deserto com Duna Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve. Protagonizado por Timothée Chalamet, esse filme tinha uma tarefa um tanto quanto ingrata. Evoluir uma história que antes foi tratada como chata, monótona, cansativa. E a forma com que o diretor fez isso foi muito perspicaz. Esse é um filme inteligente acima de tudo, que sabe adaptar o material base. Afinal, Duna é baseado em um livro muito denso, muito difícil, com alguns conceitos, inclusive com alguns visuais, que no cinema não funcionariam tão bem. E o Denis consegue pegar tudo isso, amalgamar algumas coisas, alterar outras e entregar um bolo completinho
e delicioso. É um filme lindo, que recebe inclusive muitas críticas por ser limpinho demais, mas que para além dessa beleza, também comunica através de muitos simbolismos e dialoga com o mundo de hoje. Duna é um baita ensaio sobre os jogos de poder na nossa sociedade contemporânea. Em especial, esses conflitos que estão rolando hoje no Oriente Médio, disputa, por exemplo, de Israel e Palestina. E se a gente ainda quiser deixar um pouquinho de lado esse aspecto mais político e dramático e focar no lado da ação, também é um filme que entrega bastante, novamente, com uma ótima integração de efeitos práticos e computadorizados, assim como Furiosa. Aqui tentando, obviamente, mascarar um pouquinho mais e não abraçar a artificialidade, mas ainda assim consegue imprimir um bom resultado em tela, que eu gosto. E provavelmente nessa lista aqui é o último blockbuster que vocês vão encontrar. A gente tem outros sucessos de bilheteria, mas nesse nível aqui, esse é o último. Esse e Furiosa são os maiores. E agora, para compor o 7º lugar da lista, nós saímos do cinema americano e vamos para o cinema japonês, com Chime, dirigido por Kiyoshi Kurosawa. Sem dúvidas nenhuma, Kiyoshi é um dos meus diretores contemporâneos favoritos, principalmente quando a gente vai falar de terror e suspense. Ele foi muito influente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas agora, de certa forma, ele retorna, por mais que nunca tenha ido embora por definitivo. E aqui em Chime, que agonia, que tensão. É um daqueles filmes angustiantes, que você vê em tela, bem registrado, bem nítido, o desconforto. E vai cada vez mais se intensificando. E ele vai cada vez mais se intensificando. Ele cria aqui uma espécie de bomba relógio. Você sabe que uma hora vai explodir. E é um filme de apenas 45 minutos. Ele constrói todo um mundo, desenvolve personagens, desenvolve temas nesse tempinho. É de uma habilidade, é de um controle. E fazendo ainda uma mescla de estilos que me fascina. Ele mistura um terror de serial killer mais brutal, mais direto, com o sobrenatural, com o fantástico. E é um cineasta que, para fazer essa integração, não nega nenhum nem outro. Ele alça os dois ao mesmo nível, ao mesmo status, grau de importância. Ele trabalha a fantasia muito, mas muito bem, com planos muito instigantes e muito diferentes. O plano aqui desse filme mais marcante é o da ponte, mas existem tantos, mas tantos outros. Sem nenhuma palavra, ele comunica demais. E para o 6º lugar da lista, a gente entra na primeira grande controvérsia. Armadilha, dirigido por M. Night Shyamalan. Tá aí um filme que dividiu muito as opiniões. Shyamalan é um diretor muito controverso nos últimos anos, por mais que a sua carreira tenha se iniciado como quase um consenso de que ele era espetacular. Ele foi chamado de novo Spielberg, de novo Hitchcock, e com o tempo foi passando por um descrédito. Eu já até desenvolvi isso aqui no canal na minha crítica de O Sexto Sentido, vale a pena passar lá. Eu discorro sobre a morte da fantasia no cinema contemporâneo, o declínio desse diretor, entre outros elementos. Mas voltando para a Armadilha, o que mais me atrai aqui é como ele estrutura o seu terror / suspense pela comédia. É um filme extremamente leve, é um filme extremamente descontraído e divertido, mas que ainda assim evoca tensão, evoca medo e te deixa tenso pelo que vai acontecer. Eu fiquei do começo ao fim ao lado desse protagonista, por mais que ele tenha uma moral extremamente questionável. Ele é o vilão, mas a gente compra a briga dele. E principalmente, a gente está comprando uma briga que não é só com os personagens de dentro do filme, mas com a própria estrutura dele, com o próprio roteiro. Eu acredito que por mais que não exista uma metalinguagem assumida em Armadilha, ela se faz presente. E a gente tem um embate do protagonista com
o roteirista. E novamente, é algo que eu aprofundo na crítica específica que eu fiz para o filme, está disponível aqui no canal, só jogar aí na busca do YouTube Armadilha Luca Leal. E além disso, o filme ainda conta com uma baita performance do Josh Hartnett, esse domínio da câmera do Shyamalan, a mise-en-scène dele pra mim é perfeita, cada enquadramento muito bem calculado, os movimentos de câmera super ousados, a forma com que ele abraça o ilógico. É um filme que não se leva a sério, mas ainda assim faz um trabalho muito sério. Eu adorei Armadilha e vou defender até o fim a permanência dele nessa posição. E agora nós vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar na lista, A Substância. Filme dirigido por Coralie Farjad. Aqui a cineasta francesa expõe o público a uma experiência angustiante, através de um horror corporal novamente calcado na fantasia. E cara, vocês devem ter percebido, eu tô sempre falando sobre isso, eu tô sempre valorizando isso, porque é um dos aspectos que eu mais gosto no cinema. O cinema não é necessariamente uma representação da realidade. E os cineastas que conseguem entender isso e jogar com isso fazem os trabalhos que eu acabo mais admirando. E aqui essa diretora compreende muito bem essa lógica, tomando algumas liberdades criativas para exagerar, para brincar com a caricatura. E discutir ainda assim temas densos, profundos e reais. A forma que ela aborda, por exemplo, aqui todos os padrões de beleza e a pressão estética em cima da mulher é lindo. Por mais que existam discussões acerca disso e problematizações acerca de algumas representações específicas trazidas para o filme, eu não consigo não ver o valor dessa história, o valor dessa discussão. É um filme sim controverso, é um filme que sim abre para o debate, mas é muito assertivo para mim. E é claro, as performances de Demi Moore e Margaret Qualley marcaram esse ano de 2024. Foram duas das grandes atrizes femininas que se destacaram ao longo do ano. Inclusive foi um ano muito mais forte para as mulheres do que para os homens. Eu não consigo ver ali tantas interpretações marcantes. Vejo uma ou outra pontual ali, mas realmente as mulheres pegaram todos os melhores papéis. E novamente, um filme de terror que consegue ser divertido, que consegue ser agoniante, que explora múltiplas facetas do seu gênero. É um filmaço. Sei, novamente, que divide opiniões, mas eu também o defendo com unhas e dentes. E vai passar a bosta do Fumacê de novo. E já estamos chegando próximo do top 3. Em quarto lugar na nossa lista, o brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que conta histórias da sua infância e a luta da sua mãe pelo reconhecimento da morte do seu pai, preso e assassinado durante a ditadura militar, esse emocionou o Brasil, se tornando a nossa maior bilheteria do ano. Além da maior bilheteria pós-período pandêmico no Brasil. Um verdadeiro fenômeno com o público, mas também com a crítica. Afinal, ele vem passando por um processo de aclamação internacional e está na shortlist para ser indicado a melhor filme internacional no Oscar. Eu tô bem empolgado por isso, espero que aconteça e vou torcer muito. E é muito especial que esse filme tenha feito o sucesso que fez no momento em que estamos vivendo, onde o Brasil descobre que passou novamente por uma tentativa de golpe, que inclusive passava pela tentativa de assassinato de autoridades públicas notórias, o presidente, o vice-presidente eleito e um ministro da Suprema Corte. Ainda Estou Aqui nos mostra como a lei da anistia deixou a ferida da ditadura aberta e abriu um precedente. Não existe exemplo. Os militares passaram impunes. Mataram, torturaram, perseguiram, atormentaram famílias com o peso da ausência, com a dor da falta.
e nada foi feito. Muito pelo contrário, eles parecem ter sido recompensados. Militares cheios de benefício hoje, com altíssimos salários, deixando pensões também altíssimas para suas filhas. É um absurdo. E esse filme volta a tocar nessa discussão tão importante. Ter a compreensão disso é fundamental para que o Brasil vá para frente e deixe esse passado de opressão, esse passado ditatorial para trás. E tudo isso num filme muito sensível, muito delicado, por um olhar muito particular do Walter Salles. Mas em especial, uma interpretação que marcou o ano. Fernanda Torres como Eunice Paiva é de destruir o coração. É uma performance linda que retrata uma mulher potente, quebrada por dentro, mas que em momento algum podia demonstrar isso para os filhos e para a sociedade. Um símbolo de resistência e luta. E todo o filme parece valorizá-la. Assim, claro, como todo o seu elenco composto por grandes nomes. Selton Mello, Fernanda Montenegro, entre outros. Eu não vou ficar aqui listando, não é proposta desse vídeo. E um cuidado da cinematografia, um cuidado da direção de arte. A reconstrução do Rio de Janeiro dos anos 70 é impecável, é perfeita. A transição do momento que a gente tem o Rubens Paiva é um momento que a gente não tem mais. Todo o trabalho de luz, a escuridão que toma conta da casa. A gente fala também do departamento de arte trabalhando muito bem. Cara, que filme completinho, que filme delicioso, mas indigesto. Você termina e de alguma forma desperta raiva, desperta ódio, desperta muitos sentimentos intensos. É uma história de injustiça, é uma história de luta, mas acima de tudo, é uma história que ainda não se fechou. E assim vocês percebem que a lista tá de alto nível. Se a gente teve em quarto lugar Ainda Estou Aqui, em terceiro nós temos Jurado número 2, dirigido por Clint Eastwood. You know what to do. Filme com lançamento extremamente prejudicado pela Warner, que fez um lançamento limitado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, como em outros países, vai levar direto para o streaming. Vai menosprezar Clint Eastwood, apenas um dos maiores nomes da história do cinema, tanto como ator como diretor. Inclusive, dos diretores em atividade, ele é o melhor. E mostra o porquê disso aqui. Com seus 94 anos, ele entrega um filme extremamente sólido, que bebe no cinema clássico, mas apresenta muitos quês de modernidade. Ele sabe dialogar com o mundo de hoje. É um cineasta, inclusive, de opiniões polêmicas, mas que sabe trabalhá-las como ninguém. Ele questiona suas próprias crenças, ele questiona a verdade, ele questiona a justiça. É um daqueles filmes lindos, mas que não necessariamente caminha pelo lugar que você espera dele. É ousado, é o clássico, mas também é o transgressor. É simples, é diálogo atrás de diálogo, plano e contraplano, mas cada um desses planos e contraplanos possuem uma intencionalidade inquestionável. E quando ele decide, por algum acaso, se utilizar de um plano que fuja disso, ele entrega uma das melhores cenas, um dos melhores planos do ano. É muito bizarro o Clint Eastwood, cara. Que cineasta incrível. E claro, como todo bom filme do Eastwood, a gente tem aqui aqueles clássicos dilemas melodramáticos. É um diretor muito frontal nesse sentido. Ele não esconde as suas inspirações, ele não esconde os dilemas que quer expor aos seus personagens atrás de gimmicks, atrás de recursos e firulas baratas. Não, ele tem um dilema muito claro e ele precisa decidir. E aí as interpretações de Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons só elevam tudo isso. Novamente, terceiro melhor filme do ano pra mim. E agora, para o segundo lugar da lista, nós saímos do tribunal e vamos à igreja. Mais precisamente, o Vaticano. Vamos falar de Conclave,
dirigido por Edward Berger. And therefore no need for faith. E sendo bem sincero, eu não esperava grandes coisas desse filme. Afinal, é um diretor que eu assisti poucas coisas e as que eu assisti não gostei tanto assim, como o recente Nada de Novo no Front. Mas fui surpreendido. Conclave é um thriller político dentro do Vaticano, onde os cardeais da igreja precisam se articular para conseguir determinada quantidade de votos. Segredos são revelados, mistérios são criados, bombas explodem nesse processo. É basicamente um BBB da Igreja Católica. E é lindo. A forma com que ele constrói tensão, constrói imagens muito poderosas, através de símbolos igualmente poderosos da igreja. Cara, que filmezinho bem feito. Tem alguns momentos ali onde a fotografia parece atingir o seu auge. A justa posição entre a tradição, o conservadorismo e o progressismo, a ala mais liberal da igreja, a forma com que existe um embate de cores dentro do filme, como o diretor evoca o vazio, a ausência, e as intrigas se fazem muito presentes nesse vácuo que existe. Falando em intrigas, que personagens bem escritos, que texto bem escrito. As fofoquinhas vão correndo pelos corredores do Vaticano, as repercussões delas são enormes, mas elas surgem como marolinhas. Logo depois a gente vê essa tsunami. É um filme impactante que vai incomodar muita gente. Afinal, falar de igreja, falar de religião, por si só já gera uma polêmica, principalmente se você toca em temas mais espinhosos, esse embate do progressismo versus conservador, algumas pautas da igreja que vêm sendo conversadas em cima disso, a união entre pessoas do mesmo sexo, uso de drogas, a relação da igreja católica com outras religiões, principalmente de origem islâmica, tá tudo ali. E tratado de uma forma muito interessante. É um filme aparentemente simples, mas muito rico. É um monte de velho discutindo sobre o futuro da igreja, eles precisam eleger um novo papa. Parece chato, mas é o exato oposto disso. É muito, mas muito legal. E então chegamos nele, no top 1 dessa lista. Qual filme será o melhor de 2024 novamente, segundo a minha opinião? E ele é Rivais, dirigido por Luca Guadagnino. E não, eu não fiz essa escolha só porque o diretor é meu xará. Love you. I know. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa zero ligada a esporte. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de golfe, eu não gosto de beisebol, eu não gosto de Fórmula 1, muito menos de tênis, que pra mim parece ser a coisa mais tediosa do mundo, até mais do que um monte de velho conversando como no filme anterior. Mas Luca Guadagnino transforma o tênis na coisa mais interessante do mundo. Afinal, é sobre tênis, mas também não é. É sobre relações de poder, é sobre domínio, é sobre sexo. Rivais é um filme super maneirista, e vocês sabem que eu adoro isso. É uma amálgama de referências, é um filme um tanto caótico, mas muito organizado. A trilha é ousada, a fotografia vai por planos nada usuais. Existe todo um erotismo na condução da direção que filma os seus personagens da forma mais sexy possível. E tudo isso ainda com um elenco incrível. Zendaya nesse filme dá um show. Mike Fast ainda mais. Josh O'Connor, outro grande nome desse filme. São mais de 2 horas de filme que passam no estalar de dedos, através de uma montagem muito curiosa, que quebra a cronologia dos fatos e embaralha o tempo. Através disso, ele cria tensão, medo, incerteza. O que será que vai acontecer com esses personagens? Como eles chegaram ali? Qual o passado deles? Qual a relação entre eles? Tudo isso vai sendo dado a nós aos poucos. Pequenas migalhas que vão completando o quebra-cabeça. E ainda por cima eu preciso trazer algo que eu pontuei no jurado número 2, dilemas.
Esse é um daqueles filmes que expõe os nossos personagens a decisões difíceis, a questionamentos. E você, enquanto público, também fica se questionando quem eu escolheria, para qual lado eu iria. Cara, eu adoro isso. Eu adoro um bom melodrama. Eu adoro um bom dilema. E tá tudo aqui. É estiloso, é ousado, é divertido. Rivais é o melhor filme de 2024. E com isso a gente encerra essa lista por aqui, os 10 melhores filmes, segundo, óbvio, a minha opinião. Mas como prometido, eu também faria algumas menções honrosas. Então vamos lá para outros filmes muito bons, mas que não chegaram no nível desses aqui que compõem essa lista. Temos Pisque Duas Vezes, Robô Selvagem, Memórias de um Caracol, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, Guerra Civil, Nosferatu, O Aprendiz, A Nora e Amor Sangra. E assim a gente já vai se encaminhando para os finalmente do vídeo, comigo pedindo para você deixar o seu top 10 aqui nos comentários. Mas Luca, eu não cheguei a pensar no top 10, eu tenho um top 5, pode ser? Pode, joga seu top 5 aí. Luca, eu tenho um top 3, pode ser? Joga o seu top 3 aí. Vamos discutir os melhores filmes do ano, vamos falar da nata. Vai ter outro vídeo para os piores, então segura essas suas opiniões para outro momento. Por agora, só os melhores, o topo de linha. E aproveita que tá aqui embaixo nos comentários, já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. 2025 promete muito. Vai ter muito vídeo bom aqui. Eu vou cobrir os principais lançamentos e vou trazer os filmes um tanto obscuros para que vocês conheçam. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nada disso. Vem comigo, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!